Já parou para pensar por que as coisas simplesmente existem? Porque tudo ao nosso redor, uma mesa, uma cadeira, as estrelas lá no céu, não desmoronam num piscar de olhos? A resposta para isso está num mundo com regras bem estranhas e fascinantes. E é para lá que a gente vai agora. Para começar, a gente precisa encarar um paradoxo que está bem no coração de toda a matéria: o próprio átomo. Ele é o tijolinho básico de tudo, só que a estrutura dele desafia completamente a nossa intuição e até as leis da física que a gente usa no dia a dia. Sabe aquela imagem que todo mundo aprende na escola? Pois é, um núcleo positivo com prótons e nêutrons e os elétrons, negativos, girando em volta, quase como se fossem planetas num sistema solar. O mais impressionante disso tudo é a escala. Se o núcleo fosse uma bola de futebol no meio de um estádio, os elétrons estariam lá na última fileira da arquibancada. Ou seja, quase tudo é espaço vazio. E aí que vem a grande pergunta, né? A gente aprende que os opostos se atraem. Então, essa força elétrica deveria puxar o elétron com tudo direto para o núcleo. Por que isso não acontece? Por que o átomo não se autodestrói numa fração de segundo? Olha só o problema. Segundo a física clássica, aquela que explica o movimento dos planetas e das bolas de beisebol, um elétron girando em órbita é uma carga elétrica acelerando. Isso significa que ele deveria perder energia sem parar, emitindo luz e basicamente caindo em espiral até bater no núcleo. E isso aconteceria muito, muito rápido. Mas obviamente não é o que acontece. A matéria é estável. O fato de a gente estar aqui prova que a física clássica nesse ponto está errada. Então, para entender o átomo, a gente precisa de um livro de regras completamente novo. No mundo subatômico, o jogo é outro. É aqui que a gente entra no território da física quântica. A chave para resolver esse mistério todo está numa palavra: quantização. Pensa assim, em vez da energia ser como uma rampa, onde você pode parar em qualquer altura, no mundo quântico ela é mais parecida com degraus de uma escada. A energia só existe em pacotes, em porções bem definidas. A analogia da escada é perfeita para isso. Um elétron pode estar no primeiro degrau de energia, ou pular para o segundo, ou para o terceiro. O que ele não pode, de jeito nenhum, é ficar flutuando entre os degraus. Cada degrau é um nível de energia permitido, é um estado discreto. E pronto, tá aí a solução para o nosso problema do colapso. Existe um degrau mais baixo nessa escada, o chamado estado fundamental. O elétron simplesmente não tem para onde cair depois dali. Ele não pode ir perdendo energia aos poucos e espiralar para o núcleo porque não existe um meio degrau para ele ocupar. É essa regra quântica que garante a estabilidade do átomo. Ok, então os elétrons vivem nesses degraus de energia. Mas como é que eles sobem e descem essa escada? Isso nos leva para a segunda grande ideia. A própria energia também vem em pacotes. A moeda de troca de energia nesse mundo quântico é o fóton. Quando a luz ou qualquer outra radiação interage com um átomo, não é um fluxo contínuo, é mais como uma chuva de pequenas balas de energia, e cada uma delas é um fóton. Quem sacou isso de uma forma genial foi ninguém menos que Albert Einstein, lá em 1905. Ele percebeu que, para explicar alguns experimentos, a luz tinha que se comportar como se fosse feita de partículas de energia, os tais quanta. Foi um dos trabalhos que deu o pontapé inicial para a revolução quântica. É isso. A energia não é um rio contínuo. Ela é feita de grãos, de gotas. É uma mudança de perspectiva radical sobre a natureza da luz e da própria energia. Ok. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem elétrons em degraus de energia e a gente tem pacotes de energia, os fótons. A dança entre eles é o que cria a luz que a gente vê nos letreiros de neon, nas telas de celular, em tudo. O processo é incrível, olha só como funciona. Primeiro, um elétron só absorve um fóton se a energia dele for exatamente a diferença entre o degrau onde ele está e um degrau mais alto. Se for, ele dá um salto quântico, é instantâneo. Só que esse estado mais alto, excitado, é instável. Então o elétron rapidinho cai de volta e quando ele cai, ele emite um novo fóton com a mesmíssima energia que ele absorveu. E é aqui que a mágica acontece. A energia desse fóton que foi emitido determina a cor da luz. Se a queda foi grande, se o salto de energia foi grande, a gente vê uma luz mais pro azul ou violeta. Se a queda foi menorzinha, um salto de energia pequeno, a luz vai ser vermelha ou laranja. Cada elemento químico tem a sua própria escada de energia, única. E é por isso que o gás hidrogênio brilha com cores diferentes do gás neon.
E pode parecer que tudo isso é uma viagem, uma coisa de laboratório, né? Mas não é. Essas regras estranhas são literalmente a razão pela qual o nosso universo e a tecnologia que a gente usa funcionam do jeito que funcionam. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Bom, é a quantização que garante que todo átomo de hidrogênio seja idêntico a qualquer outro com a mesma descarga de energia. É ela que garante a estabilidade da matéria. E mais, ao controlar esses saltos quânticos, a gente criou os lasers, os LEDs, os semicondutores que estão nos chips de computadores celulares. A física quântica não é só teoria, ela é a base de toda a nossa tecnologia moderna. Pensa bem, a coisa mais básica, a estabilidade de tudo que existe, depende dessas regras quânticas que são completamente malucas para a nossa intuição. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se os tijolinhos que constroem nosso mundo seguem regras tão bizarras, o que mais sobre a realidade que a gente acha que conhece, na verdade, não é bem o que parece?